Olá, amigas! Um dia desses eu fui num lugar e vi uma frase muito interessante que dizia assim: nossa missão é ganhar almas sem perder a nossa. Aí, rapidamente, quando eu vi essa frase, eu já anotei e resolvi falar sobre isso, até porque eu ouvi uma pessoa contando algo que eu achei tão interessante. Eu até falei isso para o Luiz, que ela disse assim, todos os dias quando eu acordo, eu penso, hoje eu preciso garantir que 2 almas continuem salvas, que é a minha e do meu marido. A convivência dela diária é só ela e o marido, porque ela não tem filhos. Então ela falou isso, ela falou assim, eu todo dia levanto e tenho que garantir que eu e meu marido continuemos salvos. Eu falei, gente, isso é muito real. Sabe por quê, amiga? Porque às vezes a gente pensa assim, eu vou ganhar muitas almas. Mas se a gente não tomar cuidado, a gente pode perder a nossa. Olha o que está escrito aqui no livro de Mateus 16, versículo 26, diz assim: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Sabe, eu sempre entendi que esse versículo queria dizer o seguinte, que se a gente ganhar o mundo todo, as riquezas que o mundo nos oferece, a gente poderia perder a nossa alma. Mas hoje eu compreendi até melhor esse versículo. Porque o que adianta eu ganhar tantas pessoas para Jesus e no final eu perder a minha alma por não ter vigiado? Sabe, a gente falar de Jesus, ganhar almas, é a coisa mais maravilhosa que existe. Sério, é uma das coisas mais preciosas. Nós somos os médicos, somos os psicólogos, somos os ouvintes, os que aconselham, somos tudo. A gente está ali levando a palavra de Deus. Mas fazendo isso, a gente não pode descuidar da nossa alma. Outro dia, uma pessoa estava me contando algo muito interessante que aconteceu com uma amiga dela. A amiga dela é advogada e ela é uma pessoa de Deus que ama ganhar almas, falar de Jesus. E um dia o marido dela chegou para ela e falou assim, amor, cadê aquela camisa? Aí ela falou assim, amor, não tem nenhuma camisa passada, porque eu tô sem tempo. Só que na hora que ela falou isso, ela se sentiu tão cobrada por Deus, porque ela pensou assim, poxa, o meu papel de cuidar desse homem que Deus me deu, do meu marido, eu não tenho feito. Então ela foi conversar com uma pessoa, até para pedir orientação, e falar com ela, olha, eu não vou poder vir fazer tal coisa, que é até para Deus, mas eu não vou poder vir porque eu me senti tão cobrada, eu preciso cuidar do meu marido. E essa pessoa, sem sabedoria, disse assim para ela, não, você fazendo isso aqui, você já está fazendo para Deus, deixa o seu marido para depois, as coisas dele para depois você faz. Então ela estava se sentindo cobrada por Deus, mas ao mesmo tempo não sendo compreendida por outras pessoas. Então ela estava ganhando o mundo todo e talvez não perdendo a alma dela, mas deixando de obedecer o que Deus queria que ela fizesse. Sabe, gente, eu já falei isso há alguns anos, que o primeiro talento que a mulher recebe quando ela casa se chama o seu marido. O seu marido é o seu primeiro talento que Deus deu para você cuidar, desenvolver. Depois vem os filhos. Eles são os nossos primeiros talentos, que a gente cuida para dar fruto. E a gente depois devolve eles para Deus, uma bênção. Foi algo que Deus me mostrou. Valéria, o primeiro talento que eu te dei foi o Luiz. Cuida dele. Mas enfim, vamos voltar a essa parte aqui do ganho de almas, que a gente não pode perder a nossa. Esse pensamento faz a gente
temer muito de que eu não posso relaxar com a minha intimidade com Deus, mesmo ganhando almas. Porque às vezes a gente pensa assim, eu estou fazendo muita coisa, eu estou tão bem, graças a Deus eu estou fazendo muita coisa. Gente, fazer muita coisa não significa uma vida com Deus. Se eu abro mão da minha comunhão para fazer muitas coisas, mesmo que seja para Deus, a ordem está totalmente desequilibrada. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele. Quando eu tenho intimidade com Ele, eu vou ter experiências, Ele vai falar comigo, eu vou conseguir ouvir a voz dEle. Sabe? Eu amo a minha filha, eu amo minha neta, eu amo meu marido, mas se eu não tiver intimidade com eles, eu não vou saber nada sobre eles. Sabia disso? Mesmo sendo da sua família, se você não tem intimidade, você não sabe nada. A minha filha estava contando de uma pessoa que disse assim, que ela ficava tão envolvida com o trabalho dela, né, que um dia a filha chegou para ela e falou assim, mãe, a senhora não sabe nada sobre mim. A senhora não sabe o que eu gosto, a senhora não sabe as minhas preferências, a senhora não sabe nada de mim. E quando a filha falou isso para ela, ela caiu em prantos, porque foi como se Deus estivesse falando para ela, tá vendo? Você não sabe nada da sua filha porque você não tem comunhão com ela. Você fica tão envolvida com o trabalho que você não sabe nada do que se passa na vida dela. E assim, gente, é quando a gente faz muitas coisas, até com boa intenção, a intenção não é ruim não, mas faz para Deus, mas esquece a comunhão com Ele. Então, que adianta a gente ganhar muita gente, e a gente deixar de priorizar a nossa vida com o Pai? A gente já não sabe mais o que Ele fala, o que Ele quer de nós. E é por isso que começa a vir as dúvidas, começa a vir os conflitos. Mesmo fazendo muita coisa, começa a vir um monte de conflitos. Por que desses conflitos? Porque você não tem tempo para Ele. Mas Valéria, eu não entendo isso, Valéria. Eu não entendo. Como assim? Eu estou fazendo para Ele. Por que Ele não está se agradando? Sabe o que é? Eu vou dar um exemplo de casamento. Se você faz tudo em casa para o seu marido, você cuida das coisas dele, se organiza tudo, mas quando ele chega, você está trabalhando, você está agitada, você não para conversar com ele, esse casamento vai sofrer muito, porque vocês não vão ter intimidade. Assim são a nossa vida com Deus. Se você não para ter essa comunhão, para ouvir a voz dele, no final você pode perder a sua alma, a sua salvação. Isso é muito forte, amiga. A nossa missão sempre será ganhar almas, mas sem perder a nossa. E mais uma coisa foi o que eu ouvi de outra pessoa dizendo, né? Todo dia quando ela acorda, ela pensa, hoje eu tenho que garantir que 2 almas continuem salvas, que sou eu e o meu marido, porque eu tenho que cuidar dele e os 2 se ajudando para chegar até a salvação eterna. Tá certo? Então fica o pão de hoje, que você pense nisso. Se você faz muita coisa para tantas pessoas, para todo mundo, mas você não tem tido uma vida com Deus, cuidado. Cuidado mesmo. Você pode desanimar sem que perceba. Sem que perceba. Você pode desanimar e se enfraquecer. E quando eu falo isso, não é para que você deixe de fazer as coisas para Deus, não. Mas você só não pode tirar o principal, que é você e Ele. Você não pode trocar isso por causa de nenhum trabalho. Tá certo? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau.